Estudo das dispensações, com o tema Elias e a seca de Israel. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 17, versículo 1 de 1 Reis. Então, Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive, ó Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Meus irmãos, Elias e a seca de Israel. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz bem assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pastor, Deus levanta Elias, Deus chama Elias. Estamos no estudo das dispensações. Eu vejo Deus levantar Elias. Eu vejo Deus colocar uma palavra dura na vida de Elias para entregar a quem? A entregar ao rei Acabe. Quem era rei Acabe? Acabe era um rei do norte. E agora Deus levanta Elias lá de Tisbé, região do lado de cá do Jordão, não do lado de Israel, mas do lado da Palestina. E Deus manda Elias se encontrar com Acabe e falar bem assim: olha, diante da minha palavra, disse Acabe, nestes anos, nem orvalho e nem chuva vai cair, ou haverá. Se não há orvalho, se não há chuva, a terra seca. Pastor, Deus levanta Elias para colocar uma correção na vida de Israel. Por quê? Elias não sabia quanto tempo ia durar essa seca. Pastor, mas muitos pregam que Elias foi lá e falou assim: ó, perante a minha palavra, 3 anos e meio não vai chover. Elias não falou isso. Elias não sabia quanto tempo ia durar essa seca. Elias só soube quanto tempo depois, quando Deus falou: vai lá e te apresenta Acabe, e agora reúne os profetas. E aí deu tempo, 3 anos e meio. Mas eu olho para a vida de Elias, eu olho para a vida de Acabe, o rei, eu olho para a vida de Israel, povo, e eu vejo: Deus, por quê?
Por que da seca? Por que tu permitiu a seca? Deus, Ele coloca algumas coisas para nos disciplinar. Deus permitiu a seca por quê? Porque o culto ao Senhor foi substituído pelo culto, adoração a Baal. Nós já pregamos muito aqui sobre o Baal, sobre a Sera, sobre aqueles obeliscos. No penúltimo culto aqui de ensino nós falamos sobre a idolatria. E o povo de Israel, eles caíram para o lado da idolatria. E agora Deus, Ele permite uma seca para quê, pastor? Por que que Deus permite secas? Por que que muitas das vezes Deus permite certas secas em nossas vidas? Primeiro, para nos disciplinar. Deus queria disciplinar a nação. O culto a Baal, na mitologia fenícia, sobre Baal, dizia que ele controlava as estações do ano. E diz também que ele morria no início do inverno e após um ano ressuscitava na primavera. Baal não era Deus, nada para Baal. Olha só, Baal não era Deus, nada, e nem tinha poder sobre a colheita e sobre as chuvas e muito menos sobre a vida. Mas o povo acreditava nisso. O povo pensava que o Deus Baal, ele controlava as chuvas, ele controlava as colheitas, ele controlava a terra, ele controlava tudo, desde o início ao fim. E Deus agora viu que o povo começou a adorar Baal e deixou o Deus verdadeiro. Deixou o Deus verdadeiro de lado. Deus falou assim: vai lá e fala pro rei lá, que não vai chover mais. Não vai chover mais. E Deus permitiu uma seca. Para quê, pastor? Para disciplinar a nação de Israel. Deus permitiu uma seca. Para quê, pastor? Para revelar a divindade verdadeira. Espera aí, vamos ver qual é o Deus que tem poder sobre a natureza. Vamos ver qual é o Deus que tem poder sobre a água, sobre o vento, sobre o ar, sobre as plantações. Vamos ver qual é o Deus. Porque se esse Deus Baal, ele faz mesmo milagre, então ele vai ter que fazer milagre nesse período de seca com vocês. Quando eu vejo o povo agradecia ao Deus Baal pelas chuvas, pelas lavouras, pelo gado, pela colheita e até pela saúde, pastor, trazendo para os nossos dias. Hoje o povo está agradecendo a tantas outras coisas que existem nessa terra, menos a Deus. Hoje o povo está agradecendo ao dinheiro, hoje o povo está agradecendo a muitas outras coisas, a status, a aparência, ao monte de coisa, menos agradecendo a Deus. E Deus está vendo que ele está sendo trocado nesses últimos dias. Aí o que ele está permitindo? Ele está permitindo seca. Ele está permitindo seca para ver se o teu Deus, esse Deus que você tem trocado, Deus verdadeiro, para ver se esse Deus, ele te socorre. Para ver se esse Deus, ele vai te socorrer na hora da seca. É Deus, verdade. Quando eu olho esse Deus, o povo sentiu na pele. O povo sentiu na pele e no bolso. Os efeitos da sua escolha errada. E apesar do povo estar em dúvida sobre qual Deus seguir, optava pelo Deus que seus líderes, tá, seguiam, para que não fosse excluído da benevolência do reino, da sociedade que viviam. Pastor, quem era rei Acabe? O rei Acabe era um israelita que se desviou. O rei Acabe era um israelita que fez aliança com uma mulher lá do Líbano, chamada Jezabel. E Jezabel veio, e veio aquela tropinha de idolatria junto com ela. Quando nós fazemos aliança com jugo desigual, nós somos obrigados a aceitar
os deuses idólatras dessas pessoas. Somos obrigados a aceitar os templos idólatras e contamina o povo. Quando essa Jezabel chegou lá no Reino Norte, contaminou o povo. A primeira coisa que ela quis, ela falou bem assim, ó, Acabe, eu quero um templo para o meu Deus. Meu Deus é Baal. Ah, peraí, tem que construir mais um templo também, porque eu tenho mais outro, Deus Acera. E lá vai Baal construir, lá vai o Acabe deixar de adorar o Deus verdadeiro e adora o Deus da Jezabel. Pastor, mas nesse meio tempo Deus levanta um profeta. Deus levanta um profeta chamado Elias. E Elias sozinho deu uma demonstração de fé e de coragem. Elias saiu lá da terra dele e foi ao encontro de Acabe. Interessante, pastor, que quando eu falo de Elias, eu vejo algo interessante. Elias, ele era tisbita. Ele não era conhecido como profeta. Se você for olhar no capítulo 17, versículo 1, você vai ver que então Elias, o tisbita. Tisbita não era uma região, Tisbé não era uma região grande, capital de influência. Nossa, imagina só, levantou um profeta, vamos supor, Elias, de Timbó. Boa. Não, de Tisbé, ele camarada era um tisbita, ninguém dava importância para aquele vilarejo lá do outro lado do Rio Jordão. Ninguém reconhecia o Elias por causa da região dele, se ele viesse lá de um tal lugar de influência, não. Elias, o tisbita. Muitas das vezes as pessoas lá de fora olham para você e veem assim, o Deva, o crentinho, Maeli, né? A nordestina, Bom Fabinho, não, aleluia, o Marlon, aquele jovem lá, todo quadrado, cafona lá, que todo sábado de manhã vai na igreja, o camarada é fora, né? O cara é fora da casinha. Onde é que já se viu o jovem? Podia estar aí por aí, fazendo, né? O Elias, ele era reconhecido pelo tisbita. Elias, tisbita. Ele era reconhecido pela regiãozinha dele, assim como Jesus era reconhecido pela regiãozinha dele, pela vilarejo dele. Jesus de Nazaré não era reconhecido, não era até que Deus começa a usar ele com palavra de autoridade. Aí eles olham para Elias e vê bem assim, Elias, o profeta de Deus. Glória a Deus. Eles podem te desprezar pela tua aparência, mas quando Deus te usa, eles vão ser obrigados a reconhecer que você é glória de Deus. Pastor Elias, o tisbita, agora chega diante de Acabe e diz bem assim, ó, diante de quem eu estou. Capítulo 1, Acabe, o Elias fala bem assim, ó, vive o Senhor, porque o Elias estava falando em nome de um Deus vivo, não um Deus morto. Elias estava dizendo para Acabe, vive o Senhor, porque o meu Deus vive. E ele fala mais uma coisa, perante cuja face estou. Quem não sai da presença do Senhor tem autoridade para falar. Tem coragem para falar. Pastor, o que é estar na presença do Senhor? Eu já disse nos cultos aí atrás sobre o tabernáculo. Você sabe como é que é estar na presença do Senhor. A presença do Senhor é lá no Santo dos Santos. Entendeu? Não é vivendo como o mundo quer. Não. Presença do Senhor é estar diante de Deus. Diante de Deus ele não aceita nenhum pecado. Ele aceita o pecador, menos o pecado. E o Elias se apresenta para Acabe e diz assim, ó, diante do Deus vivo em cuja face eu estou. Elias vivia na presença do Senhor. E Deus falava assim, Elias, vai lá e fala. E Elias não tinha medo. Glória a Deus. Ele sabia o que estava falando, porque foi Deus que mandou. Diante de que eu estou. Agora, olha só, abre a Bíblia em Deuteronômio capítulo 18, versículo 5. Lê para nós lá.
Deuteronômio capítulo 18, versículo 5, nós vamos entender qual era a presença que Elias estava. A presença de quem que Elias estava? Deuteronômio capítulo 18, versículo 5. Porque o Senhor, teu Deus, o escolheu de todas as tuas tribos, para que assista a servir no nome do Senhor, ele e seus filhos, todos os dias. Porque o Senhor teu Deus o escolheu. Quem está na presença de Deus é um escolhido de Deus. Glória a Deus, aleluia. Entendeu? Para que assista a servir no nome do Senhor. Elias estava fazendo algo para Deus, estava servindo a Deus. Irmãos, muitas pessoas são chamadas, mas poucas querem servir. Muitas são chamadas, mas querem ser servidas. Muitas são chamadas, mas não querem servir mais. Pastor, queremos só ser... Não, Deus precisa de homens e mulheres que sejam servos. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Como é que é o nome daquela palavra lá? Operetas, remadores de navios. Pastor, o que Elias falou? Elias disse bem assim, ó, não haverá orvalho nem chuva nestes anos. O que Elias estava falando ali? Não obstantemente, mais o orvalho e a chuva não cairia mais das quantidades habituais, né? Deuteronômio 5, Deuteronômio 11, fala que se o meu povo me obedecer, eu mandarei chuva serônica, que é o orvalho, e a temporã, que é a chuva mesmo. Agora, se o meu povo deixar de me obedecer, deixar os meus mandamentos, eu fecharei as portas do céu e a terra secará. Pastor, quando a terra seca, a fome. Quando a fome, a miséria. Quando eu olho, agora Elias, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, retira-te e vira-te para o leste. Pastor, eu olhando para Elias, Deus avisa Elias, Elias, tu vai falar uma palavra dura para o rei Acabe. E depois, Elias, eu quero que você saia e se esconda. E eu vou mostrar o esconderijo para ti. E outra, Elias, ele não foi alimentado pelo corvo. Elias não sabia que Elias não ficou sabendo que iria ser alimentado pelo corvo lá no Ribeiro de Querite. Deus já avisou ele. Antes dele falar a palavra para Acabe, Deus já avisou ele, ó, tu vai lá, fala essa palavra para Acabe, e depois tu vai lá naquele lugarzinho e fica lá, que eu vou mandar corvo lá te alimentar. Não é qualquer profeta que aceita uma palavra dessa, meu irmão. Você já imaginou? Vai lá e fala essa palavra e depois se esconde. Por quê? Porque eu quero preservar a tua vida. Eu quero te proteger. Eu não quero que eles façam mal com você. Por que Deus mandou Elias se esconder? Por que Deus reservou o Ribeiro de Querite lá no meio do deserto? Um lugar onde estava correndo água de chuva. Para Elias ficar lá. Por que Deus falou, Elias, lá eu vou mandar corvos te sustentar? Por quê? Porque há horas, há momentos em que você precisa falar a verdade e tem gente que vai procurar a tua morte. Imagina agora Elias chegar diante de Acabe, rei de Israel, rei do Reino Norte, e dizer assim, ó, não vai chover. Na hora, o Acabe não acreditou no que Elias estava falando. Pensou, estou com 850 profetas comendo na minha mesa, estou falando todo dia, mas não se cumpre. Então isso aí é mais um, não, Senhor. Esse é usado por Deus. Esse Deus é vivo. Aleluia. Eu fico imaginando, meus irmãos, o Elias foi lá e falou para Acabe, ó, diante da minha palavra, nesses anos agora não vai chover. O Acabe pensou assim, ó, entra aqui, sai aqui. Muitas das vezes, as pessoas que estão servindo ao Senhor,
são alertadas pela palavra do Senhor, mas muitas das vezes entra aqui e sai aqui. Pastor, e aí? O profeta, Deus vai, agora tu se esconde. Se esconde porque agora eu vou começar a agir. Eu velo pela minha palavra. Verdade, Senhor. Vai lá, se esconde. Fica reservado, tu não vai ter muitos amigos nessa hora não. Quem fala a verdade não tem muitos amigos não, irmã Cíntia. Fica quietinho lá, não te preocupa. Mas eu vou estar lá fora de casa. Não te preocupa, eu vou mandar corvos para te sustentar. Corvos? Corvos? Maélia, corvo. Corvo é ave de rapina. Ei, sou judeu, moço. Oh Deus, sou judeu. Judeu não come nada que tem contato com coisas imundícias. Mas vai lá, que eu vou mandar corvo te sustentar. Por quê? Porque muitas das vezes aqueles que se consideram puros, eles vão procurar a tua morte. Vai lá que eu já estou te avisando de antemão. Se aparecer um corvo lá perto de ti, pode olhar que ele vai ter alguma coisa para te dar. E a Bíblia diz que os corvos o sustentaram. Os corvos o sustentaram, olha só. Versículo 6 do capítulo 17. E os corvos lhes traziam pão e carne. Trazendo nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, para nós, né, seria aipim e picanha. Né, mano? Ou uma feijoadazinha, mas não ia conseguir carregar a panela. Então tem que ser aipim e picanha. Entendeu? Lá está Elias, lá no Ribeiro de Querite, e os corvos trazendo. Pastor, mas é essa a mensagem? Não, eu só quero compartilhar com os irmãos que eram os corvos que estava trazendo. Eu quero compartilhar com os irmãos que Deus queria disciplinar a nação de Israel. Por que da seca, pastor? Deus, a idolatria havia dividido o coração do povo. A idolatria, para corrigir isso, somente o remédio amargo surtiria efeito da seca. Se lembra da primeira estação que nós fizemos quando nós saímos do Mar Vermelho? O povo de Israel, Deus permitiu chegar em águas amargas. Por que, pastor? Deus não queria matar o povo, Deus queria curar o povo de alguma coisa que estava lá contaminando a vida deles. E algo que contaminava a vida desse povo era a idolatria que vinha lá do Egito. O que contamina a nossa vida, muitas das vezes, em servir ao Senhor, é idolatrias que nós carregamos lá do Egito, lá do mundo, lá de fora. E muitas das vezes nós achamos que, mas isso não faz mal, mas isso não faz mal, e acabamos trocando Deus pela nossa idolatria. Aí o que Deus permite? Deus permite uma seca na nossa vida. Deus permite uma seca na nossa vida, por quê? O culto ao Senhor foi substituído pela adoração a Baal e a Sera, divindades sidônicas. Quem era Baal? Quem era a Sera? Se nós for olhar, eu já falei no último culto, se lembra daqueles obeliscos? Aqueles obeliscos, postes, que muitas das vezes nós temos nos cemitérios, tem nos centros das cidades, que representam o órgão genital masculino. Ah, pastor, porque a gente precisa saber o significado das coisas, né? Hoje você vai aí na praça, você bate foto de um obelisco, você bate foto da Torre Pisma, você bate foto da Torre Eiffel, você não sabe o que significa isso ali. Isso ali representa um obelisco, tem um significado, tem uma adoração. Pastor, mas é um ponto turístico? Sim, eles colocam isso em lugares povoados. Esse tal obelisco tem até no meio da praça lá do Vaticano. Ele representa o órgão genital masculino. E o órgão genital feminino, você pode ver que é uma concha ao redor dele. E o povo fica no meio, fazendo adoração. A Deus? Não, a demônios. Porque o meu Deus não frequenta altares. Altares de idolatria. Não vou entrar
em Baal e em Acera. Mas eu quero falar uma coisa. Deus queria revelar a divindade verdadeira para aquele povo de Israel. E Deus primeiro provocou uma seca. Porque se aquele Deus idólatra que o povo de Israel estava adorando, que era o Deus Baal, fizesse alguma coisa, ele ia agir nesse tempo de seca. Se aquele Deus idólatra, na qual a Jezabel sustentava 850 profetas de Baal e de Acera, na sua mesa fizesse alguma coisa, então eles iam agir. Eles iam pregar contra a seca. Mas não aconteceu. Agora imagina, meus irmãos, a terra sem orvalho. Imagina a terra sem chuva. Imagina agora o teu corpo sem água. Se nós for olhar os efeitos da sede só no corpo humano, nós vamos ver uma desvitalização dos cabelos. Nós vamos ver um distúrbio de concentração. Nós vamos ver o quê? O ressecamento de olhos. O que mais que causa no corpo humano? Um distúrbio de aproveitamento adequado das vitaminas. Pastor, se não tem umidade, primeira coisa que afeta é as vistas. Pensa num lugar que precisa de umidade. É as vistas. Está ali, está sempre lubrificada. A Bíblia diz que Jesus é a água da vida. Aleluia. Espiritualmente falando, tem certos períodos de seca por causa da idolatria, que falta umidade na nossa vida e acaba afetando nossa visão espiritual. Precisamos ter umidade na nossa vida. E muitas das vezes não temos umidade na nossa vida, que é a água, a palavra. Por quê, pastor? Por causa da idolatria. E Deus permite certas secas, a consequência da substituição do culto ao Senhor pela idolatria foi uma total decadência moral e espiritual. Falando ainda, Deus queria revelar a divindade verdadeira, pastor. A longa seca sobre Israel, o reino norte, criou condições para que fosse comprovado que Baal era um Deus falso. Nesses anos que houve seca em Israel, o Baal não fez nada, mas ele era o Deus considerado Deus da primavera, o Deus que regulamentava todas as estações do ano. 3 anos e meio durou essa seca e o Baal não fez nada. Nós vimos no capítulo 18, versículo 1, Deus falando para Elias: Elias, agora você pega e volta e se apresenta a Acabe. E aí, se apresenta a Acabe e diga: agora reúne todos os profetas de Baal lá em cima do Monte Carmelo. Por que será que Deus mandou Elias reunir os profetas lá em cima do Monte Carmelo? 3 anos e meio esses profetas não fizeram nada. 3 anos e meio de seca em Israel, o Deus Baal não fez nada. Agora que o povo estava sofrendo, agora que o povo estava em miséria, agora que o povo estava sem planta, sem comida, sem nada, mas ainda havia, a Bíblia diz que ainda havia 7 mil que não tinham se prostrado a Baal. Entendeu? Agora Deus chama Elias e diz: Elias, o ribeiro já secou, beleza. Quando o ribeiro secou, eu te mandei lá para cima no Líbano, lá em Sidom, na casa de uma viúva. Ela ainda te alimentou por 1 ano e pouco. E depois que terminou os 3 anos e meio, Deus fala: agora desce e vai lá se apresentar a Acabe. Vai lá se apresentar a Acabe. Se apresentou a Acabe, Elias. O Acabe já estava doidinho, procurando onde é que estava Elias. Mas quando Acabe viu Elias, pensou assim: eu nem vou deixar esse camarada abrir a boca de novo. Porque se esse triste me abre a boca, é mais 3 anos e meio de seca. Vou ficar quieto. Mas não foi assim no começo. No começo, Acabe e Jezabel procuraram Elias para matar.
Mas quando eles viram, depois na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana, não tinha nem orvalho, nada. O Acabe começou a pensar assim: nossa, esse profeta tinha razão. Esse profeta falou a verdade. E quem sabe alvoroçou aqueles 850 profetas lá dentro daquele palácio. Olha a balada, olha a cerada aí, eu quero que o nosso Deus Baal faça alguma coisa. Mas pensa no ritualismo que deu lá, pensa no movimento. Nunca viu tanto culto dentro daquele palácio, culto de Baal. Era culto daquele, e nada de chover. Sabe de onde veio a dança da chuva? Deve vir de lá. Porque 3 anos e meio aqueles profetas de Baal lá intercedendo para Deus, para mandar para o Deus deles, para mandar chover, e nada. Daqui a pouco aparece. Quem sabe, eu pensando na minha cabeça, né? Quem sabe os profetas de Baal iam lá para o Acabe. No culto hoje não deu nada de novo. Nosso Deus não falou de novo. Nosso Deus não falou de novo. 3 anos e meio, mano. E nada. A ponto de o Acabe já está até... Mas um dia Deus mandou Elias se apresentar a Acabe. Um dia Acabe encontrou-se com Elias. E quem sabe acabou, profeta. E aí, profeta, até quando vai essa cena? O profeta falou bem assim: olha só, eu vou provar para você quem é Deus. Reúne todos os profetas lá em cima do Monte Carmelo. Reúne todos os profetas lá em cima do Monte Carmelo. Tudo que tu tiver de profeta dentro do palácio, reúne lá em cima do Monte Carmelo. Tudo que tu tiver de santo, leva para cima do Monte Carmelo. Tudo que tu tiver de idolatria, leva para cima do Monte Carmelo. Tudo que tu tiver de profeta, leva para cima do Monte Carmelo. Leva a Jezabel para assistir também, de camarote. Leva tudo. Não, a Jezabel não foi, porque Jezabel não gosta de ir no culto. Jezabel gosta de ficar em casa. Entendeu? Quem gosta de ir no culto. E aí, reúne todo o povo de Israel lá ao redor do Monte, reúne tudo. Mas o que vai acontecer? Nós vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Lá estavam todos eles lá em cima. Pensa numa concentração. Rapaz, se fosse nos dias de hoje, seria trio elétrico, seria... Nossa, seria um monte... Os cantores ídolos, os ídolos, os gospel, os tal, estariam tudo nesse culto. O que aconteceu lá em cima no Monte Carmelo? O Elias deixou os profetas fazer o culto deles primeiro, porque estava em maioria. Imagina, 850 profetas para pregar. Se der 5 minutos para cada um, quantas horas não daria? Né? 850 profetas querendo fazer o seu ritual, querendo fazer a sua macumba, querendo queimar o seu incenso, querendo dar a tua... Mas a Bíblia diz que não caiu nada, não fez nada. Eles se machucavam, eles gritavam, se jogavam no chão, se trombavam, e nada do Deus deles. Que Deus mais irresponsável é esse Deus Baal, que não ouve os profetas? O Elias ficou perturbado, e a Bíblia diz: não se conformeis com esse mundo. Elias ficou conformado. Nossa, mas que Deus que vocês têm, né? Que quando vocês clamam não responde. Acabou o culto, foram até meio-dia. Acabou o culto, acabou, não deu nada, beleza. Quem sabe o Deus de vocês está descansando, está dormindo, saiu de férias. Deve estar por aí. Posso fazer o meu culto? Posso fazer? Pode fazer então. Saíram todos para então, sai tudo. Todos os profetas de Baal saem tudo. Sai. Elias foi lá, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar. Consertou o altar, colocou o sacrifício em cima do altar e fez uma oração de 52 palavras. 52, 56, não sei. Acho que é 56. No final da oração, irmão Rogério, diz a Bíblia que Deus derramou fogo do céu sobre o altar. Queimou o altar, queimou as pedras, lavou, limpou a água, mas virou em nada. Pastor, por que Deus permitiu a seca? Para revelar quem era o Deus verdadeiro. O Deus Baal não era Deus verdadeiro. O povo de Israel estava tudo lá embaixo do monte, olhando para cima. Quando viram o fogo descer sobre o altar de Elias, um profeta, o Tisbita, nunca foi mencionado o nome
de entradas do palácio, nada. Mas naquele dia, se fosse nos dias de hoje, estaria em todas as redes sociais, estaria em todos os noticiários. Então, o que teria de tupique de televisão ali na frente daquele monte lá, só fazendo entrevista diz a Bíblia que quando queimou tudo, Elias olhou para baixo, o povo de Israel estava lá. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Deus permite a seca para que o povo reconheça quem é o Deus falso e quem é o Deus verdadeiro. Aleluia, Senhor. Deus permitiu isso. Pastor, vamos para frente. Quando eu vejo os efeitos da seca lá na terra de Israel, por que Deus permite a seca e quais são os efeitos da seca, pastor? Os efeitos da seca causam escassez e fome. E toda seca nem sempre é uma seca que você provoca, mas a seca que Deus permite também. Muitas das vezes você está passando fome, porque Deus está permitindo. Você está em escassez, porque Deus está permitindo. Endurecimento e arrependimento são os efeitos da seca. Por quê, pastor? Primeiro, a fome era extrema em Samaria. E quando a fome era extrema em Samaria, segundo 1 Reis, capítulo 18, versículo 2, não havia chuva, não havia orvalho, não havia água, não havia alimento e não havia saúde. Aonde não tem água, não tem alimento, não tem saúde. Aonde há idolatria, há seca. Porque Deus não permite as portas do céu se abrirem aonde há adoração a outros deuses. A Bíblia fala bem assim: fazei prova de mim, se eu não abrirei as portas do céu e derramarei chuva em abastança. Glória a Deus. Sim, Senhor. Só tem porta aberta, só tem abundância quem sabe fazer prova com Deus, quem sabe ser fiel a Deus, quem sabe dedicar a Deus a glória. Quem não dedica nada a Deus, quem não faz nada a Deus, quem não se interessa por Deus, pode ter certeza, está sempre vivendo uma seca na sua vida, está sempre vivendo uma miséria na sua vida, está sempre com seus olhos secos, está sempre com problema espiritual, problema de visão. Pastor, não havia chuva, não havia plantação, não havia colheita, não havia orvalho. Hoje aqui na Austrália, se você levanta de manhã ali, parece que caiu uma trovoada. Não, é um orvalho, não chove. Lá no sul chove, aqui na Austrália não chove, lá tem chuva, irmã. Entendeu? Não havia alimento. Por quê? Porque o gado sem chuva não tem roça, não tem mato, não tem alimento. Nossos animais caem tudo, morrem tudo de fome. E quando você tem muito gado morrendo de fome, quando você tem muita, pode ter certeza que vai ter doença, vai ter epidemias, vai ter tudo, vai ter praga, vai ter mosca, meu Deus, vai ter um monte de coisa. Por causa do quê? Por causa dos efeitos da seca. Quem permitiu a seca no povo de Israel? Deus. Quando eu vejo os efeitos da seca, aqui eu vejo aqui, ó. Aqui morava o Elias. Elias era de Tisbé. Por isso que ele era chamado de Tisbita, ou Tisbita. Elias, ele saiu daqui e veio aqui em Samaria falar para o rei Acabe: não vai chover. E depois, pastor, depois que ele falou para o rei Acabe, ele voltou aqui, ó, para o deserto de novo. Deus o escondeu, pastor. Por que ele não voltou para a sua região? Porque Acabe ia procurar ele. Jezabel ia procurar ele. Quem sabe até os profetas de Baal iam procurar ele para matar. Aonde Deus nos esconde? Geralmente em lugares que nós não queremos ficar. Deserto. Verdade. Você está no deserto, pastor? Você está passando por algum deserto? Dá uma olhadinha, se não é Deus que está te escondendo, ou se não é Deus que está te tratando.
Existem dois tipos de deserto. Existe o deserto que Deus está te tratando, te disciplinando, porque muitas das vezes você não sabe se colocar no lugar, entendeu? O teu eu é mais alto do que o eu de Deus, e você não sabe se humilhar, mas você está passando por um deserto, está passando por uma seca. Deus está permitindo essa seca na tua vida para quê, pastor? Para te disciplinar, não para te matar. Para você reconhecer quem é o verdadeiro Deus da tua vida. Não é o Deus Baal, não é o Deus dessa terra, é o Deus que está lá em cima. Aleluia. Agora existe uma outra seca, que Deus te orienta a estar lá. Você não quer estar lá, mas Deus te orienta, ó, vai lá para o Ribeiro de Querite, em tal lugar. Fica lá, mas lá não tem alimento, eu sei que não tem alimento. Jamais eu iria te mandar, Diácono Marcelo, para um lugar que tinha alimento. É. Por que Deus vai mandar nós para um lugar que tem alimento? Ele vai mandar nós para um lugar que não tem alimento. Para quê, pastor? Para nós aprender a ser dependente dele. Por que Deus levou o povo de Israel para o deserto, irmã Miriam? Para o povo de Israel aprender a ser dependente dele. Se tivesse levado direto para Israel, lá naquela fartura que tem lá, o povo não ia aprender a ser dependente. Nós precisamos aprender a depender de Deus. Aí Deus permite a seca na nossa vida, Deus permite o deserto na nossa vida, Deus coloca nós num lugarzinho onde só corre uma gretinha assim de água para nós. Para quê, pastor? Para nós toda hora dizer: Deus, não deixa acabar essa água, Deus, não deixa acabar esse pão, Deus, não deixa morrer esses corvos. Eu preciso, Deus, mais um dia eu te agradeço, mais um dia eu te agradeço. Obrigado por esse trabalho, obrigado, Senhor, por isso aqui, meu Deus, coisa linda. Olha só, eu só tenho 3 fatias de pão na minha maravilha de Deus, que fartura. Aprenda a ser dependente de Deus. Porque se você está na fartura, você não sabe agradecer a Deus. Você nem se lembra de Deus. Você não se lembra de Deus. Aí Deus permite você passar por uma seca. A seca não é para te matar. A seca é para te ensinar. Pastor, ele era de Querite. Aqui, ele era de Tisbé, veio aqui, anunciou a seca para Acabe. E depois Deus mandou ele aqui para o Ribeiro de Querite. Mas a Bíblia diz que aqui o ribeiro secou. Por que o ribeiro secou? Imagina agora o Elias lá no Ribeiro de Querite. O Elias no Ribeiro de Querite, sentadinho lá no Ribeiro de Querite, escondidinho, enquanto Israel todo alvoroçado procurando aquele profeta doido que praguejou, amaldiçoou a terra. O Elias lá sentadinho no Ribeiro de Querite. Oh, corvo, que benção. Oh, carne, que benção, benção, benção. Água, maravilha. Mas um dia Elias se acordou, irmã Rosângela, e as pedrinhas estavam secas. Oxi! Deus acabou a água? Deus acabou a água. Né? Às vezes você acorda um dia de manhã, né? É meio difícil acontecer isso, porque vocês são um povo que vive na fartura. Mas às vezes você acaba acordando de manhã e vai dar uma olhadinha no armário. Acabou o leite, acabou o pão. Você olha na carteira, não é semana de pagamento, o frigorífico está parado, não chove, não tem grama para cortar. Meu Deus, Deus acabou a água, primeiro secou. Tem alguém doente na família? Deus acabou a água. Eu estava sendo mantido, pão de cada dia aqui. E agora Deus acabou a água. Deus vem e fala para Elias bem assim: acabou a água, porque eu não quero que você se acomode aí. Deus não queria que Elias se acomodasse ali, mas Elias se acomodou. Quando a gente começa a receber as coisas de Deus, a gente acaba se acomodando. Tá tudo bem, tá tudo certinho, então peraí. Deus precisa de mim, mas eu vou ficar aqui no Ribeiro de Querite. Eu estou protegido por Deus,
Mas a nossa proteção no Ribeiro de Querite é por prazo determinado. Precisa sair do Ribeiro de Querite. A área de conforto nós temos que sair. Se nós não sair, Deus pega e seca a água. É verdade, Deus. Aleluia. Pastor, e agora? Deus fala para Elias: Elias, vai lá para o norte. Aonde? Vai lá que eu tenho uma viúva que vai cuidar de ti. Opa, viúva. Sabe que a maioria das viúvas era rica. Viúva. Quem sabe na cabeça de Elias, né? Vou chegar na casa daquela viúva, vai ter 2 carros na garagem. 3 carros. Caminhonetas. Toyotas, Pajeros, Patrol. Panfine. Prado. Território. Comodoro. Rapaz, vou pegar, chegar lá, aquela viúva lá, moço. E a viúva vai chegar lá, vai me tratar com carinho. Ixi, chega lá na casa da viúva, já vê a viúva lá fora, já. Apanhando o graveto. E aí, moço, tudo bom? Tudo bom? Eu sou profeta, eu vim morar aqui, Deus mandou vir aqui para sua casa. O que você vai fazer com esses gravetos? Estou apanhando o graveto aqui, eu vou fazer um bolo. Poxa, que bom, vai ter bolo então? Vai ter bolo, porque depois nós vamos morrer. Não sabe que Israel está em seca? Quem sabe a viúva nem reconhecia que era um profeta que amaldiçoou a terra toda, né? Não sabe que Israel está em seca? Ó, é a última farinha que eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, depois nós vamos esperar a morte. Bom, se Deus mandou eu vir para a sua casa, é porque Ele vai providenciar alguns corvos para vir também aqui. Faz o seguinte, viúva. Vai lá e faz primeiro para mim. Tem que ter fé, né? Fé do profeta e fé da viúva também. Se olhar para a pessoa vendo uma situação ruim e dizer assim: olha, primeiro conserta a tua vida. Primeiro acerta a tua vida com Deus. Aí tu vai ver o milagre. Pastor, o que o profeta queria falar para aquela viúva? A profeta queria falar primeiro para aquela viúva: você primeiro precisa aprender a ser fiel a Deus. Primeiro dá a Deus que tu vai ver a abundância que vai ter dentro da tua casa. E aquela mulher, ela era sensível à voz de Deus, porque ela foi lá e fez para o profeta. Foi lá e trouxe para o profeta. Trouxe o pão para o profeta. O profeta chegou, comeu. Agora disse assim: ó, agora volta para dentro da tua casa. Por quê? Porque a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. Pastor, interessante que até terminar aquela crise, até terminar aquela seca, aquela mulher sempre virava farinha e tinha farinha para fazer pão. Ela sempre virava a botija de azeite, tinha azeite dentro da botija. A Bíblia diz que o profeta falou bem assim: ó, a farinha da panela não vai acabar e o azeite da botija não vai terminar. Aleluia. Pastor, mas e o profeta? O profeta ficou lá na casa com a viúva, sendo mantido pelo milagre também. O profeta não foi embora. O profeta ficou ali. Eu acho interessante isso. Aqui em cima. Aqui em cima. Quando nós somos fiéis a Deus, nós vemos dentro da nossa casa as botijas de azeite, as botijas de farinha se multiplicar e nós nem percebemos. Quando nós não somos fiéis, nós estamos toda a vida atolados. Toda a vida no meio de problema. Pastor, por que isso? Faz um teste com Deus, não comigo. Faz um teste com Deus. Quando nós não fazemos teste com Deus, nós não sabemos as experiências de Deus. Nós não sabemos o sobrenatural de Deus. Agora, quando fazemos teste com Deus, quando nós vemos, eu sou prova viva, eu estou vendo as portas se abrir, eu não estou nem dando conta. Pastor do céu, o que está acontecendo? Aí eu falo para ele assim: ó, te vira, as portas se abriram. Agora, se tu está com problema com fartura, não é problema meu. O problema seria meu se tu tivesse problema com dificuldade. Foi lá para a casa da viúva, e de lá ele desceu até no Monte Carmelo. Aqui ele reuniu os profetas. Pastor, quando eu olho os efeitos da seca,
Eu vejo que a casa real não respondeu favoravelmente o julgamento divino. E o que eles fizeram? Endureceram o coração. Quando o profeta falou assim, ó, não vai chover, e pronto, o Acabe endureceu o coração. Primeiro, não deu ouvido, e segundo, quando começou a dar as crises, começou a dar seca na terra, o Acabe, em vez de procurar o profeta para se arrepender, não, queria procurar o profeta para matar. Vou matar esse profeta, vou matar esse profeta. Quem resiste à ação divina acaba em ficar com o coração endurecido. Tem pessoas que não gostam da correção de Deus. Em vez de eles aceitar, eles endurecem o seu coração. Pastor, o coração duro não nasce nada. Mas tem também o efeito do arrependimento. O povo respondeu positivamente à ação soberana de Deus e se arrependendo. Olha aqui, ó, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia diz isso. Por que muitas das vezes as pessoas ouvem Deus falar, ouvem Deus corrigir, ouvem Deus orientar, em vez das pessoas permanecer, se humilhar, não, elas pegam e saem da igreja. Elas pegam e saem do grupo de segunda oração, elas pegam e saem do grupo de Shekinah, elas ficam beiçudo. Irmão, isso aí é atitude de coração endurecido, não um coração arrependido. O coração arrependido é aquele que a palavra de Deus diz assim, ó, se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o coração. Pastor, Faraó ouvia a voz de Deus através de Moisés, e muitas das vezes ele endurecia o seu coração e não libertava o povo. Aí o que Deus falava? Deus mandava praga para ele. Deus mandava praga para ele. Pastor, quando eu vejo os efeitos, eu vejo a provisão divina na seca. Agora nós vamos falar um pouquinho da provisão, porque nem todo Israel passou fome, nem todo judeu, nem todo israelita passaram fome nesse período de seca, entendeu? Pastor, dá crise aqui na Austrália, sim, mas nem todo cristão passa necessidade, nem todo cristão. O cristão que é temente ao Senhor, ele tem a provisão pessoal de Deus. Ele tem a provisão coletiva também. Pastor, qual é a provisão pessoal de Deus? Eu vejo aqui, ó, Deus afasta o Elias do local do juízo. Peraí, Deus manda Elias falar para Acabe, Acabe, não vai chover. O mesmo Deus que manda Elias se aproximar de Acabe, manda Elias se afastar de Acabe. Aí entra o contexto do Eclesiastes 3:3. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de você se aproximar e há tempo de você se afastar. Deus fala para Elias, Elias, vai lá e fala para Acabe, você precisa se aproximar de Acabe. Acabe, não vai chover. Quem sabe Elias até falou mais, né? Porque você está adorando a um Deus que não é o Deus verdadeiro, não é o Deus de Israel, é o Deus Baal. Tu sabe disso que está escrito na lei, que aquele que deixar Deus de lado vai sofrer, vai ter praga, então não vai chover e pronto. Passar bem. Se fosse o apóstolo, ele ia dizer bem assim, ó, tá dito. Entendeu? Passar bem. Deus aproxima Elias de Acabe, e Deus também faz Elias se afastar de Acabe. A provisão. O Senhor o orienta a se esconder no ribeiro de Querite, no meio do deserto. Pastor, olha aqui, ó. Elias seria alimentado por aquilo que o Senhor enviasse diariamente. Deus avisou Elias de quem ia servir ele. Eu acho interessante que Deus avisou Elias que ia ser os corvos que iria servir ele. Deus avisou. Se fosse qualquer profeta, se fosse, irmão, se fosse hoje, nos dias de hoje, homens chamados por Deus, entendeu? Líderes, grandes pregadores, se dizer assim, ó, você vai pregar lá em tal lugar, e quem vai te servir naquele lugar vai ser um corvo. Não vou não. Não vou não. Eu vou só se eu vou com uma casa que tem lá, o carro tem que ser novo para me levar, entendeu? E tem que ser tal, pau. Não, você vai ser servido por um corvo. Não.
mas é um irmão simplesinho da igreja, um irmão querido, um irmão temente ao Senhor, fiel, é o braço direito do pastor. Não quero não. Não, eu quero isso e isso, e mais isso. Nesse caso, eu quero mais isso. É isso que nós precisamos aprender nos dias de hoje através da Bíblia. Deus precisa de profetas hoje, meus amados, que seja orientado, que seja sustentado, que seja mantido pela dependência de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que não escolha, mas Deus escolha para ele. Que não se direciona, mas Deus direciona ele. Que não fala dele, mas Deus manda falar o que ele quer. Glória a Deus. Elias seria alimentado por aquilo que o Senhor enviasse. Quantas pessoas rejeitam, isso aqui eu não quero, isso aqui eu sempre falo, irmão, é comida missionária. Quando alguém vem lá em casa comer, eu digo, irmão, é missionário isso aqui. Isso aqui é missionário, isso aqui é missionário. É missionário. Aí os irmãos já entendem que isso aqui foi bênção e não foi corvo que trouxe. Foi águia. Glória a Deus. Porque Deus ainda não precisou usar curva aqui na Austrália. Para ninguém. Deus só usa águias. Só usa águias. Pastor, há sempre uma provisão de Deus para aquele que serve em tempo de crise. Por que os tempos de crise você se afasta de Deus? Por que nos tempos de crise, nos tempos de deserto, nos tempos de querite, você pega e se abandona a Deus? Ei, é nessa hora que Deus quer mostrar para ti quem Ele é. Porque Baal não te sustenta no tempo de crise. Baal não te sustenta, ele te come algum. Oxe, Baal dá despesa para você. Baal dava despesa para Acabe. Entendeu? 850 profetas sendo alimentados pela casa real e nada de resultado. Nada de resultado. Baal não fazia nada, os baístas não ensinavam, os baístas não pregavam, os baístas não faziam nada, só consumia, não dava frutos. Pastor, quando eu vejo a provisão divina na seca, eu vejo uma provisão coletiva. Ali antes eu via a provisão pessoal, que era só o Elias e os corvos. E agora eu vou ver a provisão de Deus coletivamente. Deus também trouxe provisão para um grande número de pessoas. Ah, é, pastor? É. Olha só, Deus usou Obadias. Quem era Obadias? Obadias era um mordomo da casa real. Obadias era um mordomo que trabalhava no palácio. Era um camarada temente a Deus, porém, ele era secreto. Acabe não podia nem desconfiar que ele temia a Deus. Mas no tempo de escassez, o Acabe não queria que o gado morresse, então Acabe sai com uma frota de gado para um lado e Obadias sai com uma frota de gado para o outro lado. Obadias foi para onde? Obadias foi para o norte, para cima. E Acabe vai para o sul. Por isso que Elias, quando sai da casa da viúva, ele se encontra com Obadias. E ele fala para Obadias bem assim: Obadias, vai lá e avisa Acabe reunir todos os profetas lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo. Obadias fica assim: nossa, mas nós estamos 3 anos e meio procurando você, e agora você vem e manda eu falar. O Acabe vai pensar que eu estava te escondendo. O Acabe vai pensar que eu estou com complô contigo. Não pode ir lá, não vai acontecer não. Eu fiquei 3 anos e meio sendo protegido por Deus, você também vai ser protegido. Esse Obadias, Deus usou ele para esconder 100 profetas e alimentá-lo todos os dias com pão e água em 2 cavernas. 2 cavernas de 50 profetas. Esse Obadias aqui, ó, alimentou 100 profetas, escondido de Acabe, em cavernas. Irmão, você já imaginou? Um homem manter 100 profetas, alimentando do seu próprio bolso, em tempo de crise, protegendo esses profetas do rei Acabe, que estava procurando para matar. Você já imaginou isso, pastor? Pois é, esse Obadias. Mas pastor, Deus contava com 7.000 pessoas que ainda não tinham se ajoelhado a Baal. Por quê? Quando Elias
fugiu de Jezabel. Lá na caverna, lá no Monte Sinai, Elias estava dentro da caverna lá. Deus vai lá e conversa com Elias e fala assim: o que tu está fazendo aí, Elias? Estou escondido aqui porque só sobrou eu. Não, Elias, volta porque tem mais 7.000 ainda que não se dobraram. Tem gente que se acha a última bolacha do pacote, mas a última bolacha do pacote sempre está quebrada. Eu gosto da do meio. A do meio é aquela que vive em comunhão. É aquela que vive com parceiros. Tem gente que não gosta de dividir nada com seus irmãos. Tem gente que tem parceiro, mas não usa o parceiro, não se beneficia do seu parceiro, não se beneficia do seu parceiro. Irmão, largue mão de ser egoísta. No céu não vai entrar nenhum egoísta. No céu só vai entrar companheiros e companheiras. No céu só vai entrar amigos, irmãos, que saibam viver em união, em comunhão. Elias estava dentro da caverna e dizendo assim para Deus: Deus, só sobrou eu e ainda querem matar eu. Se eu morrer, acabou-se o grupo. Se eu morrer, acabou-se. Tem pessoas que falam assim: se eu parar, acabou. Não, irmão, tem mais 7.000 esperando. Lá naquela época, hoje tem mais. Pastor, Deus cuida dos seus servos e sempre lhes provê um pão diário. Ainda falando, as lições deixadas pela seca, lá para o povo de Israel, para nós aprender nos dias de hoje. Quais são as lições? Primeiro, a majestade divina. Ele não compartilha isso com ninguém. O pecado tem o seu custo. Muitas pessoas pensam assim: ah, pastor, eu vou fazer as coisas erradas aqui, não vai ter consequência. Tem consequência. A Bíblia diz: tudo que o homem plantar, ele vai colher. O pecado tem consequências. Tem gente que hoje tem marcas, sequelas na sua vida, da vida do pecado antigamente, e tem que carregar essa marca pro resto da vida. Não posso abrir mão, pastor. Não tenho como tirar, não tenho como. Pastor, é algo do passado, algo que eu carrego. Tem suas consequências. Quando eu vejo a majestade divina nessa seca, eu vejo algo interessante. A majestade divina demonstraria o quê? Primeiro, a onipotência de Deus. Deus precisou colocar uma seca lá em Israel para mostrar para o rei Acabe e também para o povo que estava na idolatria que ele retinha a chuva. Não era Baal. Ele que retinha a chuva. Ele que era o Deus que tinha poder de reter a chuva e também era o Deus que tinha poder de abrir as portas do céu. Pastor, a majestade divina também na sua onipresença. Ele estava sempre presente diante da situação de Israel. A viúva lá, era uma pessoa temente a Deus, mas não tinha mais recurso. Deus manda o profeta na casa dela. E Deus provê a farinha e o azeite todo o período de seca. Entendeu? Deus manda provisão na tua casa. Deus manda resposta na tua casa. Tu não precisa se preocupar, Deus manda. E Deus não manda corvo. Deus mandou corvo para Elias, porque aonde há corvo, tem morte, né? Lá no Brasil é assim, né? Tem urubu, tem coisa morta. Estratégia de Deus, Diácono irmão Giovanni. Estratégia de Deus. Acabe nunca iria procurar lá onde é que tinha corvo, onde é que tinha urubu, porque lá tem carniça. Satanás olha para a tua vida e pensa: lá está carniça, está cheio de corvo lá, está cheio de urubu lá, está morto. Ô, Juliana está morta, virou carniça. Que Deus está te sustentando. Quando Satanás pensa que você está morto aí, que você está gordinho, você está sendo alimentado. Enquanto muitos pensam: está morrendo, está morto, é lá. Se foi para lá, tem urubu, morreu, está morto. Eu nem vou mais perder tempo. Ei, Deus está te fortalecendo lá, para te mandar para uma outra missão. Glória a Deus. Os olhos de Deus são diferentes dos nossos. Quando as pessoas pensam que os banquetes são só nas mesas fartas de restaurante, não. Os banquetes também são lá no Ribeiro de Querite. Pastor, quando eu vejo a majestade divina, eu vejo a sua onisciência. Olha, ele conhecia todas as coisas que se passaram com seu povo, e logo
algo estaria agindo. Deus conhece, Deus sabe. Deus sabia que tinha 7.000 no meio do povo de Israel que não tinha se dobrado. Entendeu? Deus sabia que tinha uma viúva lá em cima no norte que precisava da bênção e precisava abençoar. Deus não só tratou com Elias, Deus não só tratou com Acabe, mas Deus tratou com a viúva lá em cima também. Quando o profeta chegou na casa dela, Deus provou a fé da viúva, e a viúva tinha fé em Deus, por isso que teve abundância na casa dela. Quando talvez ela pensava, ela até falou para o profeta: estou catando os últimos gravetos aqui para fazer o último bolo, para depois nós morrer. Quer ver? Abre a Bíblia lá. Capítulo 17, versículo 8, 9 e 10. Lê lá para nós bem alto. Então veio a ele a palavra. Certo. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta. Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E aí? E indo ela a buscá-la, ela a chamou-lhe e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Interessante que Deus avisou o profeta de Arquemoelde que ele ia para a casa de uma viúva. Deus sempre avisa quem vai te manter. Deus sempre mostra. Olha só, irmão daí, presbítero irmão daí. Agora você vai ser sustentado por um corvo. Agora você vai ser sustentado por uma viúva. Agora você vai ser sustentado por isso. Agora você vai ser sustentado. Deus te avisa. Você sabe que você tem comunhão com Deus. Deus fala para ti. Interessante que quando ele chegou na cidade de Sarepta, viu uma mulher catando graveto. O que ele pediu para ela? Me dá um pouquinho d'água. Me dá um pouco d'água. Tem um versículo na Bíblia que diz bem assim: ó, aquele que dá um copo d'água para um dos meus pequeninos. E a mulher tinha um coração bom, não negou água. Quantas vezes, meus irmãos, por isso que eu falo, quantas vezes, irmão, você precisa ter água para dar para alguém e você não tem. Você sabe de tudo desse mundo aí, você conhece tudo, menos de Deus. Por quê? Porque você não se interessa. Aí alguém vem procurar água na tua vida e você diz: eu não tenho água. Mal para mim. Não sei nada disso. Alguém vem falar alguma coisa de Deus ou de poço para ti? Não sei nada não. Por quê? Porque eu não me interesso. Mas o profeta chegou na porta de Sarepta e pediu água para aquela mulher. E aquela mulher, ela foi buscar água. Pelo menos água ela tinha. Se você tem água, palavra na tua vida, pode ter certeza que o pão Deus providencia para você. Agora, Deus não vai ter pão na tua vida se você não tiver água. Por quê? Porque a água faz a semente brotar. A semente brotando vai gerar o trigo e o trigo vai gerar o pão. Se não tiver água, não tem semente. Pediu água para a mulher. Me dá um pouco d'água. A mulher foi lá e buscou. Agora ele pediu: me dá um pouco de pão. E ela falou: não tenho pão. Quer dizer, o que ela falou ali? O que ela disse ali, irmã Eli? Versículo 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite em uma botija. E vês, aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que eu comamos e não... Olha só, ele pediu pão. E ela falou bem assim: olha, eu não tenho, só tenho um punhado de farinha, semente, entendeu? E um
bocado de um pouquinho de azeite, punhado de farinha, semente. Ide, pregar o evangelho. Semente. A Bíblia fala, aquele que lança teu pão sobre as águas. Semente, lança sobre as águas, que vai cair lá no terreno do outro. Mas alguém está lançando lá que vai cair no teu terreno. Ela tinha um punhado de farinha. Ela tinha algo ali. Pastor, é pouco, mas ela poderia repartir. Ela tinha um pouquinho de azeite, pastor. O azeite significa o que na nossa vida? A vida espiritual, Espírito Santo. Se você tem azeite na tua vida, irmão, você tem poder. Se você tem poder, você tem milagre. Glória a Deus. Se lembra do Pedro e João subindo a porta do templo, lá em Atos capítulo 3? Eles não tinham muita coisa, não tinham nada, mas eles tinham um pouquinho de azeite, que era o levanta e anda na sua vida. Aí o profeta falou bem assim, vai lá. A mulher falou para o profeta, olha, eu só tenho isso, estou indo fazer, já tá vendo? Estou apanhando o graveto, eu vou lá fazer o último pão. Vou fazer o último pão. E depois eu e o meu filho vamos morrer. Peraí, então o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vamos fazer uma obra de fé aqui, vamos fazer um propósito, vamos fazer uma campanha. Talvez o profeta estava falando assim, ó, vamos fazer um propósito diante de Deus aqui, ó. Dedica isso a Deus e tu vai ver abundância mesmo. Quem sabe o profeta comentou isso com ela, não sei. Estou só cogitando. Mas ela acatou, porque ela era uma mulher de fé. Não dá para falar certas coisas com pessoas que não têm fé. Um milagre só vem para quem tem fé. Caso contrário, é coisa que Satanás faz, pastor. Satanás também dá as coisas para o pessoal. Satanás levou Jesus lá para o monte de tentação e disse, ó, tudo isso eu vou te dar, se prostrares e me adorares. Entendeu? Não é só Deus que dá, Satanás também dá. E muitas pessoas estão achando que é Deus que está dando. Cuidado. Temos que ter água nos olhos para enxergar melhor. Pastor, a mulher foi lá e fez o pão, trouxe para o profeta. O que o profeta falou? Olha versículo 13, lê lá para nós. E Elias me disse, não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Irmão, olha só. Versículo 13 diz bem assim, ó. E Elias disse, não temas. Porque a mulher estava temendo. O crente não precisa temer. Ele só tem que temer a Deus. As coisas da terra não tem que temer. Pode ter certeza. Agora o Elias falou bem assim, ó. Vai e faze conforme a tua palavra. Tá? Tem farinha? Tem. Tem azeite? Tem. Então tenha mantimento. Tem mantimento. Então primeiro faz o certo, conforme está na palavra. Como é que está na palavra? O que ele disse aqui? Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno. Não pediu todo o bolo. Não pediu todo o bolo. Pediu um bolo pequeno. Se fosse trazer nos dias de hoje, o profeta ia falar bem assim, faz primeiro a parte de Deus, que é pequena, e muitas das vezes nós não conseguimos fazer. Dá a parte de Deus, que é pequena, e muitas das vezes nós não conseguimos fazer, e depois você faz para você. Faz primeiro para mim, pastor. O profeta estava pedindo para ele? Não, o profeta estava fazendo prova da fidelidade da mulher, porque aquele pãozinho pequeno não ia manter ele muito tempo. Mas a prova da fé daquela mulher, a atitude daquela mulher, a obediência daquela mulher ia ter abundância na panela dela por toda a vida. O profeta fala bem assim, ó, acompanha lá, versículo 13, abre a Bíblia lá e vê. Ó, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Pastor, quando é para Deus é sempre por último.
Primeiro é as coisas de Deus. Quando você vai fazer alguma coisa, primeiro vê o que é de Deus e o que é teu. Pastor, isso aqui é de Deus. Então primeiro para Deus. Lá. Coloca lá no altar o que é de Deus. E depois, para ti, para tua família, para tua casa, e tu pode ter certeza. Tu vai começar a despejar aquilo que ficou para ti. Não vai acabar. A farinha não vai acabar. Tu vai, meu Deus, não vai acabar. O azeite não vai acabar. Meu Deus, eu já estou quase recebendo pagamento de novo. E eu ainda tenho farinha aqui na conta. Eu ainda tenho azeite na mão. Que bênção, meu. Da onde entrou essa bênção? Da onde abriu essas portas? Pastor, não sei. É farinha, hein? Primeiro bolinho de Deus. Não se esquece do bolinho de Deus. Está entendendo, né? Não esqueça do bolinho de Deus. É pequenininho. Mas muitas pessoas têm pecado nisso aí. Muitas pessoas têm pecado no bolinho de Deus. O bolinho de Deus está sendo roubado desde o jardim do Éden. O bolinho de Deus que Deus falou, olha assim, ó, tu pode comer de todas as árvores aqui do jardim. Agora, essa aqui é minha. Não come. Não, eu vou lá pegar o bolinho de Deus. Bolinho de Deus. Fez Adão e Eva ser expulsos do paraíso. Mas o bolinho de Deus fez a viúva passar 3 anos e meio com fartura, enquanto Israel estava passando miséria. Ei, tu não sabe aonde enfiar tanta comida, tu não sabe aonde enfiar tanto dinheiro, tu não sabe aonde botar tantas casas. Por que será? Dá uma olhada no bolinho de Deus. Dá uma olhada, Deus está te abençoando? Está me abençoando, pastor. Pois é, então não deixa o bolinho de Deus de lado. Não deixa o bolinho de Deus ir lá. Não deixa o devorador vir ali pegar o que é de Deus. O que é de Deus é compromisso teu e Deus. Não é teu e o homem. É teu e Deus. O profeta estava fazendo uma prova ali com a mulher, mas a prova era ela e Deus. Quem fez a farinha da panela se multiplicar não foi o profeta. Foi a onisciência, onipotência, onipresença de Deus. Interessante. Pastor, ainda, para nós encerrar, as lições deixadas pela seca majestade divina, perante cuja face estou. Elias estava na sua presença como servo. Elias falou para Acabe, olha só, não vai chover. Olha só, eu estou perante Deus, diante de Deus. Quem está diante de Deus, a palavra não volta vazia. Como é que está a tua vida espiritual? Está perante Deus? Está na presença do Senhor? Está aos pés do Senhor? Então, meu amigo, toda palavra que sair da tua boca não voltará vazia. Deus vai confirmar. Deus vai dizer, pastor, eu quero que esse filho seja curado, vai ser curado em nome de Jesus. Eu quero que as portas se abram, vai ser abertas por Jesus. Eu quero que Deus salve a minha família, vai ser salva em nome de Jesus. Porque tu está na presença do Senhor. Quem está na presença do Senhor faz a diferença. Estar na presença do Senhor é ter autoridade, é ter identidade, é saber o que fala e falar o que sabe, porque Deus coloca a palavra na tua boca na hora certa. Não vai faltar farinha na tua panela, não vai faltar azeite na tua panela, mas você vai ter que ir para o Querite, você vai ter que ir para a casa da viúva, vai ter que enfrentar os corvos, porque você está na dependência de Deus. Glória a Deus. Você vai ter que entender o sobrenatural, assim como o povo de Israel teve que entender que tinha que dar 7 voltas ao redor do muro de Jericó. Para que isso, pastor? Pergunta para Deus. Pergunta para Deus por quê. Mas precisou fazer isso, senão o muro não cai. Precisou o povo obedecer, senão o muro não ia cair. 7 voltas, todo dia de manhã uma volta. Meu Deus do céu, tinha gente lá de novo. Está chegando o sábado. Ai, culto de novo. Ai, tem que ir lá no culto de novo. Ai, ai, ai. 10 para as 11, está quase terminando o culto. Ai, mais uma volta. Vai ter, quinta-feira tem o quê? Teologia. Ai, mais uma volta. Ai, culto do ciclo de oração é final de semana que vem. Ai, lá vem de novo. Ai. Aí quando tá com luta, pastor, ora por mim. Não, filho, vai fazendo volta aí. Vai fazendo volta aí. Entendeu? Está faltando volta na tua vida. Está faltando comprometimento com Deus na tua vida. Está faltando mais seriedade com as coisas de Deus na tua vida. Aí tu vai ver a muralha cair. Caso contrário, não cai muralha com nenhum.
Vai fazendo volta aí. Vê quantas voltas está faltando aí. Às vezes a muralha já era para ter derrubado. Você viu a muralha do irmão derrubar, você viu a vitória do fulano derrubar, você viu outra. A tua muralha está sempre de pé. Meu Deus, não enfrenta essa muralha. E às vezes a tua muralha é um tijolinho só. Às vezes a muralha do irmão lá era 30 metros de altura. E o irmão conseguiu derrubar por causa da obediência e fidelidade dele. E a tua muralha, a minha muralha é uma pedrinha assim, pastor, eu não consigo passar, não vai, não consigo passar por cima. Por que será? Pouca oração, pouca unção. Muita oração, muita unção. Como é que está o nível na tua vida? Lições deixadas pela seca. O pecado tem seus prazeres, nos atrai, nos excita, é uma aventura, satisfaz o corpo, instiga o desejo da carne. Porém, o pecado pode ser atraente, até mesmo desejável, mas tem um custo muito alto. Você sabe quanto custou para te resgatar do pecado? Você sabe quanto custou para te resgatar do charco de novo? Custou a vida do Filho de Deus, né? Não custou qualquer coisa não. Lembrando a lei da semeadura, Gálatas 6 e 7, o que diz lá? Não erreis. Deus nos avisa, Deus nos fala, Deus nos orienta. Se me obedecer, serão abençoados. Se não me obedecer, serão amaldiçoados. Então não erre. Se hoje ouvir a minha voz, não endureçais o coração, não eres. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém faz piadinha com Deus, ninguém escarnece de Deus, ninguém tira sarro de Deus dizendo assim, eu quero ver, olha aqui, eu estou bem. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. A fome removeu, a fome revelou como vão adorar falsos deuses, e ao mesmo tempo demonstrou a soberania de Deus. Pastor, mesmo em uma escassez violenta, a graça divina revela-se de forma maravilhosa. Se coloca de pé, irmã, ele se prepara. Eu quero fazer uma pergunta para você. Tem farinha na tua vida? Tem azeite na tua vida? Quando eu digo farinha, é um pouquinho de palavra. Quando eu digo azeite, é um pouquinho de Espírito Santo. Dá para fazer um bolo aí na tua vida? Tem água na tua vida para dar para alguém? Pastor, eu tenho, mas é pouquinho. Mas eu não vou dividir com ninguém, e muito menos com a igreja, porque isso é que agora muda o teu pensamento. Isso é pensamento de incrédulo, isso é pensamento de povo lá do Egito. O pensamento do povo de Deus é lá em Atos 2, diz bem assim, ó, e eles permaneciam na oração, permaneciam em comunhão, na doutrina do apóstolos, no partir do pão. Você precisa aprender a dividir as coisas. Se coloca de pé, irmã, ela estará adorando e nós estaremos